Olá, o meu nome é Francisco, tenho 67 anos e o que eu irei contar aconteceu no interior do Rio Grande do Sul quando eu tinha por volta de 10 anos. Lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem e foi um fato que marcou muito a minha vida e é uma coisa até difícil de se explicar, mas que eu vivenciei todos os fatos. Sei muito bem como foi estar passando por aquele momento que até parece um conto de fadas, mas é a mais pura verdade. Quem está escrevendo esse relato para você é o meu neto. Então, vamos para a história. O ano era 1963 e eu tinha os meus 10 anos de idade, sendo o irmão mais velho da casa, onde morava eu, meu irmão mais novo e minha mãe. Nós sempre tivemos uma vida simples e complicada. A minha mãe sempre chegava embriagada em casa e quebrava os poucos móveis que tínhamos em casa. Muitas das vezes, ela até chegou a me espancar e quase agrediu meu irmão também, se não fosse eu que o tivesse protegido. Minha mãe era uma mulher muito amorosa e simpática, mas em uma época de nossas vidas, ela simplesmente mudou, e tudo isso se sucedeu logo após a vinda de um novo padre para a cidade. Nós nunca tivemos o costume de ir à igreja, mas a minha mãe toda semana ia na missa. Dava para perceber que ela gostava muito daquele padre, e não demorou muito para rolar boatos de que o padre estava namorando uma mulher. E logo, essa fofoca se espalhou pois a cidade era muito pequena. Mas até então, eu não havia me tocado de que essa mulher era simplesmente a minha mãe. Sim, minha mãe estava tendo um caso com o padre. Eu descobri isso pois em uma noite a segui escondido, pois a mesma falou que iria trabalhar, mas ela nunca trabalhou à noite, e fazia mais ou menos 2 semanas de que estava saindo toda madrugada, mas ela nunca disse que local de trabalho era esse, e nem o que fazia. Bom, depois de uns 10 minutos que eu estava a seguindo, eu vi ela entrando na pequena capela da igreja, e eu fiquei muito confuso, pois o que ela iria fazer lá às 23 horas da noite? Eu fui com cuidado até a brecha da porta, e quando cheguei lá, não podia acreditar no que estava vendo. A minha mãe estava aos beijos com aquele padre, que logo tiraram a roupa e começaram a ter relações. Eu fiquei traumatizado, voltei chorando para casa. E no dia seguinte, quando a minha mãe chegou, nem olhei na cara dela durante o dia todo, tamanha era a minha raiva do que eu estava sentindo. Como eu estava tão nervoso, fui para a rua esfriar a cabeça e até jogar bola com os meus amigos. Mas quando eu chego no campinho, vejo todos eles conversando. E quando eu chego na roda em que eles estavam, todos comentavam de um cavalo negro que passava nas estradas desertas. Eles falavam que era um cavalo de uns 2 metros de altura, com uma tocha no lugar da cabeça. Na hora, eu até ri, mas meus amigos ficaram com um olhar sério me olhando, falando que os pais deles haviam visto esse ser nas madrugadas. Eu até fiquei meio sem graça e logo troquei de assunto. Mais tarde, voltei para casa ainda muito atordoado com aquela situação, e quando chego na cozinha, vejo minha mãe com uma garrafa de vodka me xingando e me humilhando, falando que eu iria pagar por ter seguido ela e que eu não passava daquela noite. Eu não entendia nada do que ela estava falando, mas eu fiquei com tanto ódio que falei tudo o que tinha para falar na cara dela. Ela até me deu um tapa na cara, falando que eu era um imundo, vagabundo. Eu saí de casa correndo, pois não estava mais aguentando todo aquele sofrimento que estava passando. Anoiteceu e eu nem voltei para casa. Não queria mais olhar para a cara da minha mãe. Só queria fugir do mundo e me livrar dela. Era uma noite de lua cheia. Eu estava deitado em um banquinho que tinha na rua, pois não tinha lugar nenhum para ficar. Foi quando ao longe começo a escutar um cavalgar de cavalo. Até então não me assustei, pois todo mundo nas redondezas criavam cavalos. Mas aquele som foi se aproximando, e junto com ele começou a soar gritos horríveis de mulher. E então eu avistei um cavalo preto muito grande, com um fogo muito forte ao redor do seu pescoço. Aquilo estava vindo em minha direção em uma velocidade absurda. Se eu continuasse ali parado, provavelmente morreria, ou por aquele demônio me pegar, ou então eu ter um ataque devido ao susto. Não pensei 2 vezes e subi rapidamente em uma árvore que tinha próximo de mim, e aquele ser ficou lá rodeando, soltando gritos
e dando coices na árvore. Aquilo, sem dúvida, queria a minha morte. E para minha salvação, vejo um vizinho que era ex-policial militar pegando a sua arma e dando 3 disparos contra aquela coisa que saiu correndo pela rua deserta e escura. Aquele senhor salvou a minha vida sem dúvidas, e foi ele quem me acolheu aquela noite. E eu não sei como, mas ele conhecia minha avó, que morava em uma outra cidade, e lá fui morar com ela e meu irmão. Alguns dias depois, fiquei sabendo que minha mãe havia parado no hospital com 3 perfurações de tiro na barriga. Porém, ela não havia resistido e morreu sem ninguém ao seu lado, pagando pela sua maldade dos seus últimos dias de vida. Mesmo ela tendo mudado completamente, tendo me humilhado diversas vezes, eu ainda a amava, pois ela era a minha mãe. E aquele padre? Bom, ele sumiu no mundo logo depois que minha mãe morreu, e ninguém mais soube onde ele foi parar. E essa é a história da minha vida. E se não tivesse sido aquele senhor daquela noite e a minha avó para cuidar de mim, eu não estaria aqui para falar tudo isso. Eu sei que tudo isso parece ser coisa de filme, mas não é, pois até hoje carrego cicatrizes que minha mãe deixou em mim quando me agredia. Muito obrigado por me permitir dividir isso com vocês e uma boa noite.